Olá pessoal, eu me chamo Flaviana, eu sou advogada previdenciarista e no vídeo de hoje eu vim trazer informações valiosas sobre o auxílio acidente. Então, se você se interessa por esse tema, ou se ao menos você nem sabe do que se trata esse tema, fica comigo nesse vídeo até o final, que você vai aprender bastante. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve agora, é gratuito, é bem fácil, dá aquele joinha e compartilhe esse vídeo para seus amigos, para sua rede de contatos, porque vai ajudar a muitas pessoas. Sem mais delongas, vamos direto ao tema. Bem, o auxílio acidente, ele é um benefício de caráter indenizatório, pago pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, o nosso INSS, a determinadas categorias de segurado. O que eu quero dizer com isso? Bem, não é todo e qualquer segurado que tem direito ao benefício do auxílio acidente. A lei, ela define quais as categorias de segurado que vão ter direito a esse benefício. São eles os segurados empregados, os segurados domésticos, os segurados avulsos e os segurados especiais, que são o quê? Os agricultores e os pescadores. Essa última categoria, elas não vertem contribuição para o INSS, porém, eles têm direito sim ao auxílio acidente, desde que cumpridos os demais requisitos que eu vou falar mais na frente. E quem não tem direito ao auxílio acidente? Bem, quem não tem direito ao auxílio acidente são os contribuintes individuais e os segurados facultativos. Estes aí estão excluídos do benefício. Bem, qual o fator gerador do auxílio acidente? Como o próprio nome diz, é um acidente. Seja um acidente de trabalho, propriamente dito, ou uma doença gerada pelo exercício do trabalho. Bem, eu vou exemplificar melhor essa situação para que você entenda melhor do que eu estou falando. Uma pessoa pode sofrer um acidente dentro do trabalho, ou seja, ela escorregar dentro da empresa que ela trabalha, que seria um acidente de trabalho propriamente dito. Pode acontecer um acidente de trajeto, a pessoa indo ou vindo do trabalho, que também é considerado um acidente de trabalho. E também pode ser uma doença gerada pelo exercício do trabalho, ou seja, por movimentos repetitivos relacionados à função que ela desempenha na sua carteira de trabalho. Eu vou daí exemplificar duas situações para que você entenda melhor. Bem, seria a situação de, por exemplo, uma pessoa que trabalha como auxiliar de produção e constantemente ela se abaixa e se levanta para pegar pesos ou executar funções repetitivas, que após 1 ou 2 anos de exercício daquele movimento, ela passa a desenvolver uma hérnia de disco, ou seja, ela desenvolveu uma doença do trabalho, que aí é considerado também um acidente de trabalho, gerando direito ao auxílio acidente. Peraí, junta aí essa informação que a gente vai juntar outros requisitos para fazer jus ao benefício do auxílio acidente. Bem, a segunda hipótese é um acidente de qualquer natureza. Como o próprio nome diz, qualquer tipo de acidente, seja um acidente de trânsito, um acidente em casa doméstico, um acidente de lazer, certo? Por exemplo, eu vou exemplificar uma situação. Uma pessoa que sofre um acidente de trânsito, certo? E desse acidente ela fica com uma sequela. Por exemplo, ela fica mancando, ela não tem a mesma força, não executa o movimento da mesma forma que ela executava antes. Então, desse acidente, ela gerou uma sequela. Outro exemplo, uma pessoa sofre uma queda em casa, certo? E dessa queda lhe é gerado uma consequência. Então, essa queda é considerada um acidente e esse acidente lhe gerou uma sequela. É a segunda hipótese. Acidente de trabalho e acidente de qualquer natureza. Bem, o terceiro requisito é que deste acidente seja gerada uma sequela de natureza permanente. O que eu quero dizer com isso? Essa sequela de natureza permanente, ela tem que reduzir a capacidade de trabalho do segurado. Ou seja, a sequela adquirida
pelo segurado, ela tem que ter relação com o trabalho que ele desenvolve. Na carteira de trabalho, por exemplo, né? No caso por exemplo, eu vou citar um exemplo para que vocês entendam melhor. Uma pessoa que desenvolve na carteira de trabalho a função de auxiliar de pedreiro ou auxiliar de serviços gerais. Qualquer trabalho de natureza braçal e que sofre um acidente de trânsito em que ela fica com o movimento da perna, de certa forma, comprometido. Ela fica mancando, ela fica com um déficit de força, um déficit de movimento. Então, ela ficou com uma sequela permanente e que essa sequela, ela reduz a capacidade de trabalho. Ou seja, ela não consegue executar o mesmo trabalho na mesma intensidade que ela desenvolvia antes do acidente. Outra hipótese, por exemplo, um marceneiro que sofre um acidente, certo? Seja um acidente de trânsito, um acidente de qualquer natureza. Bem, um acidente que fique com a sequela permanente, por exemplo, no braço, certo? E esse braço não consiga fazer o movimento integral, certo? Ele fica com um déficit de força, por exemplo. Então, ele teve uma sequela relacionada ao trabalho que ele desenvolve, certo? É isso aí. Então, se você gostou desse tema, dá aquele like. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, certo? Que assim que possível eu vou responder a todo mundo.